Nós estamos na escola dominical tendo a nossa EBF de adultos. E a gente está trabalhando para a maior interação possível entre os irmãos que participam da escola dominical. Domingo passado, eu acompanhei online a aula do nosso âncora, professor presbítero Luiz, e fiquei muito emocionado e feliz por ver a tarimba desta igreja. Alguém diz que a IPM é realmente uma igreja muito talentosa. Eu louvo a Deus por isso. Realmente a gente percebe na liderança e também nos irmãos uma interação, uma profundidade, uma bênção muito grande. Há pouco tempo eu convidei um colega para pregar na nossa igreja. Ele é pastor lá em Paraná. Não, perdão, em Goiânia. Um pastor já antigo. E aí ele falou assim: reverendo, você me perdoa, mas eu não vou não. Eu não vou pregar na sua igreja não, porque eu estou sabendo que lá as crianças já sabem Berkoff, já sabem os teólogos todos lá. Eu tenho medo de pregar na sua igreja. Eu disse: rapaz, para de brincadeira, né? Não chega a exagerar tanto. Mas a gente dá muita ênfase mesmo, né? No conhecimento da palavra de Deus. É bom, né? É bom. Então, nós estamos trabalhando também sobre louvor, adoração. Porque a gente tem que ter alegria na adoração? Tem, né? Eu acho que nós somos seres que temos a nossa natureza humorística. Graças a Deus, né? A gente é romântico a ponto de falar para minha esposa, né? Você é minha rainha, tadinha, não tem nem coroa, nem rei, nem nada, mas é minha rainha, né? E ela fica feliz de saber que ela é minha rainha. É lógico que isso não é verdade, isso é mesmo apenas uma demonstração do romantismo. E nós somos também seres humorísticos, a gente gosta de alegria. O problema é quando o louvor e a adoração se desvia de tal maneira que acaba virando só isso. E aí perde, né? A igreja dá lugar ao circo, onde as pessoas vêm para realmente ter apenas uma catarse psicológica, emocional. A igreja não é para isso de jeito nenhum. Nós devemos ter alegria, sim, alegria. Mas eu diria, antes de começar, algumas coisas importantíssimas sobre a nossa adoração, Alice. Presbítero Demetrios, amadíssimo organista, Dr. Rendel. Eu diria que a primeira coisa mais importante na adoração é a nossa conversão. Se você não é convertido, se você não é transformado, se você não é nova criatura, você não louva a Deus, você ofende a Deus. Você não louva, você ofende. Porque você comparecer diante dele, envolvido nos seus pecados, você vai atrair dele não a alegria de estar na presença, mas a ira dele contra você. Lembra que Caim veio trazer a sua oferta e Deus desagradou profundamente da oferta dele e da oferta dele. Lembra de Nadab e Abiú? Lembram? Que vieram trazer fogo estranho e foram queimados, destruídos. Foram destruídos, como eletrocutados diante de Deus. Então, não é bem só louvar. Não, primeiro, você precisa ter seu coração transformado, obediente ao Senhor, né? A segunda coisa que eu creio que é muito importante no louvor é que o louvor, meus irmãos, tem uma função fundamental, a recuperação em nós da imagem de Deus perdida no Éden. Quando o homem pecou, ele cuspiu no rosto de Deus e transtornou a sua aparência. Agora ele segue a Satanás. Agora ele está no reino das trevas, é cego, é morto.
E por isso ele não pode adorar a Deus. Convertido, agora começa o processo, Silas, de restauração da nossa imagem, a imagem de Deus. Paulo fala, e então contemplando o Senhor, nós refletimos a sua glória. Olhando para Ele, o brilho dele agora se faz em nós. E as pessoas que nos olham não a nós agora, mas como espelho dele. Olha Jesus em nós. Somos transformados em espelho, porque o homem foi criado à imagem e semelhança. Exatamente a palavra espelho. A imagem e espelho de Deus. Então, adorar é você transformar-se na imagem de Jesus Cristo. Se no culto que você vem, você sai do mesmo jeito que você veio, você não adorou, você não louvou, você não teve comunhão, você não ofereceu a Deus culto verdadeiro. Culto verdadeiro muda a nossa vida. Culto verdadeiro nos faz mais parecidos com Jesus Cristo. A terceira coisa que eu acho maravilhosa no louvor é que o louvor nos prepara para a eternidade. A gente está aqui, que delícia, não é? Estou perto da Natália, passei semana não, Natália, mais de 20 dias que eu não vejo a Natália, o Kennedy, a Débora. Agora estou vendo vocês, que alegria. Eu me sinto tão feliz de ver vocês. Eu digo que eu melhoro uns 50%, só de ver vocês eu já melhoro bastante. Eu não digo 100%, era para ser 100%, né, que são médicos, então posso dizer até 100%. Mas o fato é que é uma alegria, Carolina, é uma alegria ver você, é uma alegria ver Marcos Vinícius Xavier, é uma alegria. Então a gente está aqui na esfera do amor. Essa esfera do amor na adoração é exatamente aquela que vamos ver lá no céu. Lá, Giovana, lá a esfera do amor, entende agora? O que vai edificar a gente, Karen, lá no céu é o amor. Eu não vou ver vocês apenas assim, não. Eu vou ver vocês diferente. Eu não vou ver vocês como pecadores. O pastor não dá nada para ver assim, né? Ele que se cuide. Porque ele, se ele for sincero, ele sabe que nenhum de vocês chega ao pé dele, não. Qualquer pastor que achar que vocês são mais pecador do que ele não converteu. Não converteu. Mas o fato é que a gente, às vezes, vê ainda uns aos outros de uma maneira tão ruim. Mas lá no céu, nós vamos ver na esfera do amor. Então aqui, né, Reverendo Fouto? Aqui é a esfera do amor. Como eu amo estar perto do Reverendo Fouto, do Reverendo Marcelino, do Reverendo Leões, como eu amo estar perto do meu presidente da Junta Diaconal, dos diáconos, Guilherme. Como essas pessoas são meu prazer, como eu fico feliz. E então, eu estou aqui no treinamento, Isabel, no treinamento, minha irmã, para lá, sabe? E quem não treinar bem aqui, eu não sei se vai para lá, não. Aliás, eu nem sei se vai gostar de lá. Quem não gosta da esfera do amor não vai gostar do céu. E cada dia a nossa sociedade está mais odienta. Não é? Terrível. Bom, então nós estamos estudando sobre o louvor. E é claro, abra sua Bíblia, então, no Salmo 150. Vamos ler juntos? Salmo 150, os que têm a revista atualizada? Juntos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O salmo, ou saltério, a palavra saltério, ou salmo, significa, né, Luiz? Luiz sabe disso, é claro. Harpa. O nome deste livro, se fosse em português assim, livro, não seria salmo. Salmo é o que é salmo? Salmo, né? Análise dessa palavra, salmo. Para nós, a palavra certa seria harpa. Vamos abrir a Bíblia no livro de harpa. Eu até acho legal, que ficou boa a tradução, né? Porque fica tão estranho. Vamos abrir ali no livro de harpa. Ficou salmo, ficou mais bonito, né? Porque a palavra salmos, então, é uma forma hebraica para expressar harpa. Um instrumento, né, de que louvava a Deus. Aliás, havia duas harpas.
pelo menos 2 tipos de harpa. Havia uma, que eu tenho, acho que o nome era sabecá. Era uma harpa de 3 cordas, a sabecá. A sabecá era muito usada nos antros de prostituição, muito usada. Assim como no Brasil tem uma sanfona 8 baixo. Lembra que é a sanfona 8 baixo? Alguns de vocês mais antigos, né? Talvez lembram que é a sanfoninha 8 baixo. Que era usada demais nos rendezvous, nos lugares de meretrício aqui no Brasil. Muito usado. E tem o acordeon, um pouco mais nobre. O acordeon um pouco mais nobre. Mas aquela sanfoninha era usada lá. Eu me lembro que eu fui para uma congregação aqui no Brasil, onde eu tive grave luta, um problema sério. A congregação inteira não queria que o irmão que se convertera e tocava lá no rendezvous, e que convertendo queria trazer para a igreja a sanfoninha dele. E ele queria tocar com a sanfoninha. Eu imagino o Rendel, né? Vendo o irmão tocando a sanfoninha. Desmaiaria 10 vezes. Mas o fato é que ele queria tocar. Só que os irmãos da congregação, era um distrito, Machacalis, os irmãos ali, eles não aceitavam definitivamente. Meu Deus, você tocava isso lá, ele não pode tocar isso aqui, não. Ele, não, mas eu consagrei e consagrei minha sanfoninha. Não, mas não é para tocar aqui dentro. Olha, foi uma luta que vocês não podem imaginar, né? Mas foi melhor do que um outro caso que eu tive lá em Dom Cavate, que a irmã falou comigo que ela era crente e tinha um acordeon, e que ela resolveu consagrar acordeon ao Senhor Jesus, e a senhora do colégio convidou ela para tocar na festa de São João, com o acordeon dela, e ela disse, de maneira nenhuma, Cleómenes, eu não toco meu acordeon jamais em festa de São João. Eu disse, que legal, parabéns. Quando eu esperei a terminar, né, fui bobo, né, Alice? A gente tem que esperar os outros terminar para falar, né? Eu disse, parabéns, muito bem, que bom. Eu falei com ela, com essa acordeon, jamais eu toco nessa festa de São João. Se a senhora arranjar outra, eu toco. A acordeon era do Senhor. A outra parte já sabe. Bom, o fato, irmãos, é que a harpa, portanto, é o símbolo aqui. Agora, vamos colocar os pingos nos is. O livro harpa, ou o livro salmo, é o livro do louvor. É o cancioneiro do povo de Deus. Eram os salmos que eram cantados por Israel. Havia também os hinos. Isaías capítulo 5 tem um lindo hino, né? O hino da vinha. E tem outros hinos. O hino do arco, escrito por, creio, Davi, né? Ou também tem o hino de Moisés. Então tem vários hinos também. Então havia os salmos, havia os hinos, que eram também cantados pela igreja. Pois bem, quando você abre o livro do cântico, o livro do cantor, o cantor cristão, o cantor da igreja de Cristo, o cantor da igreja de então, é o livro de Salmo. E quando você abre, você, Tayane e Roberto, queridos, a primeira coisa que você vai ler é o Salmo primeiro, não é? O Salmo primeiro. Vocês lembram bem, alguns de vocês sabem até de cor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E então, os ímpios não são assim, continua o Salmo, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecem, os pecadores não conseguem ficar na igreja, os pecadores não permanecem, eles vão embora de qualquer maneira, eles não vão ficar aqui, porque eles olham para o Marcos Vinícius e falam, não vou ficar nessa igreja que o Marcos Vinícius está. Eu não vou ficar nessa igreja desse pastor, não. Esse pastor não prega como eu gosto, não. Eu não vou ficar aqui porque o irmão fulano é pecador, não vou ficar. Ele não fica aqui. Os pecadores não permanecem na congregação dos justos, diz o Salmo. Mas, gente querida, pensa, Cláudia, pensa aí, Laudir, pensa aí. O primeiro Salmo, eu abri o livro para cantar, louvar a Deus, Mas quando eu leio, o primeiro Salmo, Reverendo Marcelino, quando eu leio o primeiro Salmo, não tem nada de louvor, tem? Bem-aventurado o homem que anda no conselho. Isso é louvor? Não. Então o que é isso? Eu creio que isso é seleção. Ou seja, você quer adorar? Eu quero. Então vamos passar pela porta para você entrar no louvor, tá certo? A porta é, você é justo ou você é ímpio?
Você é convertido ou você anda no conselho dos ímpios? Está entendendo bem? Que interessante, que coisa mais harmônica. Então você quer adorar a Deus, mas você, para adorar a Deus, primeiro passa-lhes pela peneira de Deus, entendeu agora? Aí quando você lê o segundo salmo, você vai ver uma coisa interessante, os reis se ajuntam, e aí Paulo e Laura, eles se ajuntam contra o Senhor, e se é ungido. Aí você fala, o segundo salmo também não é de louvor, parece que é de guerra, porque eles estão juntos para enfrentar a Deus. E no final fala assim, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Esse salmo é muito repetido no Novo Testamento, mostrando esse salmo, que Jesus Cristo é aquele Salvador. Natália, olha que legal, Natália, olha que legal. O primeiro salmo divide, né? Justos e ímpios. O segundo salmo fala, vem, você quer ser justo? Beija o filho. Beijar o filho é aceitar, abraçar, receber Jesus, entendeu agora? Aí, Salmo 3 começa agora o eco do louvor. Começa então agora dizendo, eu louvo a Deus de manhã, e louvo a Deus de noite, louvo a Deus de dia, louvo a Deus à noite, eu louvo ao Senhor. Do 3, 4, 5 e 6, manhã e de noite eu estou louvando a Deus. E aí você começa a andar pelo salmo de louvor, tem alguns que é de tristeza, tem alguns que é de lamentação, mas em tudo Deus é glorificado, até chegar no 150. Que maravilha! 150 é o ápice, 150 é a chave de ouro que fecha esse maravilhoso saltério, esse maravilhoso livro da adoração. E é interessante que ele tem 6 versículos, tal como o primeiro. No primeiro salmo são 6 versículos, e aí, então aqui também tem 6 versículos. Observando um fato maravilhoso, que naquele primeiro salmo, quando fala bem-aventurado o homem que não anda no conselho, o seu prazer está na lei do Senhor. O salmo 150 é o prazer na sua tonalidade, na sua hipotência suprema, na sua máxima representação, na sua máxima exultação. O 150 é o salmo de ecoar para todo o céu e toda a terra o maravilhoso louvor de Deus. E então nesse salmo a gente começa observando o seguinte, aleluia, louvai a Deus no seu santuário e louvai no firmamento obra do seu poder. Bom, como acontece, a interpretação não é fácil, né? Então todo mundo pode divergir em questão da interpretação. A gente só não pode sair das escrituras que interpretam elas próprias. A Bíblia interpreta com a própria Bíblia. Daí, a gente deve brigar quando a interpretação sair da palavra de Deus. Quando ela fica, a gente então dá mão à palmatória. Por exemplo, alguns há que falam assim, o santuário aqui é, na verdade, o templo da terra, que de fato era santuário, onde o povo reunia para adorar a Deus. O templo que Salomão construiu, o templo que Davi adorou. Quer dizer, então esse templo, Salomão, aliás, esse templo é o santuário. Mas alguém fala, não, quando fala no firmamento, isso aqui é um eco da primeira parte do versículo. Ou seja, aqui o santuário é o santuário celestial, é onde Deus está. Aí você tem que escolher, ou é lá em cima, ou é aqui. Ele disse, por quê, Angélica? Por que escolher? Deus está lá? Tá. Ele está aqui? Está. E agora, depois de convertido, ele está mais aonde? No meu coração. Quem é o templo do Espírito Santo? O meu corpo, entende agora? Então, eu posso crer que aqui o Salmo está revelando, está mostrando que o santuário pode ser sem dúvida nenhuma, e a inclinação maior do que eu penso, seja de fato aonde Deus revela-se como seu templo aqui na terra, aonde está o povo de Deus, considerando que o firmamento é o contraparte da terra. Então, eu posso crer que o santuário aqui, de fato, está relacionado ao templo de Deus em Jerusalém. E digo mais, quando diz louvar a Deus no seu santuário, no original nem é mesmo uma situação assim, vamos dizer, geográfica, mas até é muito mais, vamos dizer assim, adjetiva. Louvai a Deus santificado profundamente. Louvai a Deus santíssimo. A ideia também pode ser essa. Louvai a Deus em toda a sua plenitude de santidade. E como essa adoração de sua santidade era no templo, no seu santuário, ficou bem colocado. Não há erro nenhum de traduzir dessa forma.
Então, louvai a Deus no seu santuário significa louvai aqui na igreja, louvai aqui no templo, louvai aqui na terra, mas louvai no firmamento. O firmamento também é o lugar da adoração de Deus. Em outras palavras, o Salmo está dizendo onde nós adoramos a Deus, gente? Na terra e no céu. Toda a autoridade, disse Jesus, foi me dada no céu e na terra. Pronto. Você adora a Deus aonde? Em qualquer lugar que eu estiver. Se eu estiver lá para cima, estarei adorando. Se eu estiver aqui embaixo, estarei adorando. Você adora a Deus a todo momento, a todo instante. Então aqui está, nesse Salmo de ouro, a doxologia do louvor universal. Esse abençoado Salmo apresenta Deus, agora vai mostrar que ele na verdade é o Criador de todas as coisas. E vai dizer que louvai a Deus pelos seus poderosos feitos. O que ele fez? No princípio fez o Senhor o céu e a terra. Ele é o Criador, mas ele também é o Redentor, porque diz louvai-o pelos seus poderosos feitos, os poderosos feitos da redenção do povo do Egito, Deus tirar você da perdição, Deus tirar você do mundo e trazer para Ele. Então isso é o ato primeiro da adoração, ser salvo, ser redimido. E então agora os seus atos reveladores que fez no Egito, que aprisionava o povo de Deus, e agora demonstrado na cruz de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. O culto de adoração a este Deus e em seu Filho envolve em qualquer culto os três elementos. Primeiro, vamos dizer, o local, o templo e o céu, o universo. O segundo, a liturgia. O que compõe a liturgia? O terceiro, quem é que adora? Os seus adoradores. Vamos começar então pelo local. O universo. É de suma importância na interpretação desse salmo os aspectos universais nele envolvidos. O salmo como um todo não evoca e nem descreve um culto no templo, nem na sinagoga, mas a soma do templo e do universo. Ou seja, aqui a adoração é no universo todo. É tudo que acontece na terra. E aí, se você colocar dança, se você colocar tiro, se você colocar guerra, qualquer dessas coisas. O Salmo 48 fala que até matando os seus inimigos, matando aquelas pessoas que de fato estão blasfemando e estão contra o povo de Deus, até nisso Deus é glorificado. E você pensa, e agora? Então, também, quando a guerra justa, Deus é glorificado, Deus está sendo exaltado, sim. Quando uma nação faz uma injustiça contra outra nação, e há, então, o império da guerra, a nação que ofendeu, a nação que quebrou o pacto, a nação que não agiu corretamente, essa tem que ser punida. E aí eu pego na arma, como brasileiro, e vou atacar qualquer nação da terra que vier injustamente. Vamos guardar essa palavrinha, viu? Porque hoje em dia tem muita coisa acontecendo para fora, acusando outras nações, e que não considera certos aspectos do que de fato tem acontecido. Às vezes ele recebe certa disciplina, mas tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Eu não vou entrar nos pormenores, porque tem gente inteligente aqui dentro que sabe o que eu estou falando. Mas o fato é esse. Aqui Deus é adorado em toda a terra. Onde Deus é adorado? Ele é adorado no lugar onde Ele está. Ele é adorado na área dos conflitos dos homens. Os judeus têm a sua Jerusalém, os muçulmanos têm a sua Meca, os samaritanos a sua Samaria, os católicos têm a sua Roma, mas a Bíblia chama a gente para louvor não centralizado, não no local. A Bíblia fala, vocês são adoradores de Deus, e Deus procura os seus adoradores, aqueles que adoram em Jerusalém? Não. Na igreja presbiteriana? Não. Na igreja católica? Não. Mas adora a Deus em espírito e em verdade. Não há mais lugar adorativo na terra, não. Agora, qualquer lugar que o crente está, com a sua vida santa transformada, ele está ecoando louvor ao Senhor, seu Deus. O templo em Jesus é todo o universo, e o templo de Jesus é a nossa própria vida. O lugar adorativo é o próprio Senhor. Como Ele está em toda a parte, ali nós o adoramos nele próprio. Todos os nossos templos são sagrados. Esse localzinho aqui, ele é sagrado. Não, perdão, esse localzinho aqui é consagrado. Ele não é sagrado. Aquele de Jerusalém era sagrado. Esse aqui não, esse é consagrado. Por quê? Ele é consagrado.
sagrado, ou sagrado com a presença do povo de Deus. Aqui nós nos achamos no lugar consagrado. Mas se, não, essa parede é santa, essa cortina é santa, esse microfone, não. Esse local, a Avenida Agulha Negra 177, é um lugar santo, é o Monte Santo, nada disso. Vocês adorarão o Deus, o Pai, em qualquer lugar. A mulher samaritana falou assim, o samaritano, né, cara? Ela falou com Jesus, o samaritano adora lá em Samaria, vocês adoram em Jerusalém, por isso que eu não sou crente. A mulher Samaria falou assim, olha, não tem religião demais, não tem, gente? Não é assim, Cristina? Não é assim, Bia, querida? Tem igreja demais, Bia? Qual que é a verdadeira? A mulher samaritana sabe esse caminho aí. Jesus falou para pregar para ela, não, senhor, até que eu seria até crente, sabe? Mas não sou crente, sabe por quê? Porque vocês falam que é aí Jerusalém que adora, os meus filhos falam que era Samaria, afinal de contas, eu não quero ser crente, não, porque é uma confusão esse negócio. Aí Jesus falou, mulher, você está na confusão que você quer. Os adoradores do Pai adoram meu Pai em espírito e em verdade. Não tem lugar de adoração mais, adoração em Cristo. Bom, e até na Lua, nós tivemos hoje o nosso lugar adorativo, sabia? Quando os americanos desceram na Lua, deixaram lá uma placa de ouro. Vocês lembram disso? 1969. Os americanos deixaram a bandeira americana e uma placa de ouro lá na Lua, escrito o Salmo de número 8. Se você for na Lua algum dia, certamente, talvez você vai ver essa placa lá. O Salmo de número 8. Olha só, que coisa boa. Então, a qualquer lugar que está a pessoa, ela louva, Senhor, louva Deus no seu santuário, louva também no firmamento, nos céus, em todos os lugares. A doxologia, portanto, a lugar de adoração é todo o universo. Mas nós temos também, qual é a liturgia dessa adoração? O que inclui? Aí nós temos agora uma orquestra. Louvai a Deus, então começa o versículo 3, louvai-o ao som de trombeta. A trombeta era a primeira coisa que acontecia com o sacerdote, o shofar, quando chamava o povo para vir para adorar. É o chamamento. Algumas igrejas até hoje têm um chifre, né? Tem algumas igrejas hoje que berra, só porque negócio lá, né? O berrante, sei lá, o shofar, né? Para chamar o povo. Eu acho aquilo uma coisa engraçada, mas eu acho que é muito sem sentido. É muito sem sentido, né? Tem hora que quando você escuta aqui, você pensa que está no mato, lá entre os gados lá no mato. Bom, o fato é o seguinte, louvai com trombeta, ou seja, o salmista está colocando o instrumento agora, louvai-o com o saltério e com a harpa. Então, outra vez agora o salmista vai dobrar, e vai dizer, olha, louve a Deus então, cantando, e agora louve a Deus com a harpa. Continua, louvai com adufes pandeiro, e louvai com danças. E é interessante que aqui, o pandeiro e dança, é ligado a instrumentos e a manifestações bem femininas em Israel. As mulheres dançavam. Aliás, a dança era muito cabível às mulheres nos tempos idos do passado. Entre os gregos, os filósofos falavam que as mulheres eram tão tolas, porque os gregos desconsideravam as mulheres profundamente. Para os gregos, as mulheres eram terra, os homens eram do céu. As mulheres eram do sujo, os homens eram do espírito, da limpeza, entende? Então, a mulher, como era terra, era guê. E daí vem a palavra guiné, né? Guiné, geografia é o estudo da terra, a grafia da terra, geografia, não é? Aí a palavra guiné, mulher, ou seja, a mulher é da terra. Bom, o fato é que para os gregos a dança era para as pessoas que ou eram doidas, tantãs, ou eram mulheres. Mas essa ideia é espalhada por todas as civilizações. Em todas as civilizações, a dança cabia muito às mulheres. Os homens que dançavam eram muito mal vistos pelas civilizações. Eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, considerando que Deus me deu a graça de fazer a minha tese de doutorado exatamente nesse trabalho de pesquisa. Então, meus irmãos, o fato é que quando o salmista coloca louvai a Deus com o tamboril ou com o pandeiro, ele lembra aqui lembra de Miriam, que pegou o pandeiro, né, e também começou a dançar
em triunfo da vitória de Moisés. Aí alguém me diz, mas Davi também dançou, reverendo. O dançar de Davi não é uma dança, assim como a gente tem hoje uma coisa ensaiada. O dançar de Davi era pulos, como você dá um pulo aqui no dia que o Brasil ganha o campeonato, ou dia que o Brasil tem uma vitória qualquer, você vai para a rua, pula. Essa é a dança de Davi, não é aquela dança coreografada, né, que a pessoa ensaia para dançar. Não, não. Então, a palavra dança aqui, ela é uma palavra que no hebraico é mahol. E aí você tem a sua Bíblia revista e corrigida, lembra? Aquela que a Igreja Batista tem, que eu saio da Igreja Batista, a revista e corrigida, a nossa revista e atualizada. Na tradução, Carolina, da Bíblia revista e corrigida, diz assim, louvai a Deus com adufes e flauta. Flauta, não dança. A nossa tradução é dança. Aí eu estava numa igreja fazendo uma palestra sobre esse assunto, e uma senhora batista levantou e disse, pastor, o senhor me perdoa, mas o senhor está profundamente errado. Eu falando sobre a dança, o lugar da dança, que não era no culto, propriamente dito, o culto cristão. Ela disse, não, é assim, o lugar da dança é no culto cristão. Eu disse, a senhora pode me dizer qual versículo a senhora está? Eu sou maldoso, oh, meu Deus, tem dia que eu fico chateado comigo, eu sou muito mal. Eu falei, senhora, por favor, onde que está? Ela disse, eu não lembro direitinho, não. Eu disse, não, eu lembro. Abre a sua Bíblia, eu sabia que ela era batista. Abre a sua Bíblia, Salmo 150. É esse mesmo. Antes de ela ler, eu falei, esse mesmo. Então, abre a sua Bíblia e lê para nós, Salmo 154. Ela levantou e leu. Louvar a Deus com adufes e flauta. Eu disse, cadê a dança? Ai, meu Deus, mas eu tinha certeza que tinha dança. Mas a senhora falou que tinha dança, a senhora tem que provar. A senhora falou que é bíblico, a senhora falou que eu não sou bíblico, a senhora que então agora não é bíblica, que a sua Bíblia não está falando louvar a Deus com dança. Todo mundo olhou para mim assim, eu olhei para ela e disse, olha, mas eu vou salvar a senhora. Eu vou ler na minha Bíblia que a senhora é batista, mas nesse versículo a senhora é presbiteriana, eu brinquei com ela. Na Bíblia presbiteriana, louvar a Deus com adufes e danças. Na batista, com adufes e flauta. Agora, por que essa diferença, Guilherme? Por que numa é dança e na outra é flauta? Por quê? E eu agora, do maior palmatório, eu sou mais batista aqui. Pior que sou, entendeu? Porque o composer aqui é de uma orquestra. É de uma orquestra. E embora o aduf lembra de Miriam, que dançou, e flauta, o mahol, a palavra mahol pode ser traduzida por dança ou flauta, porque não é nenhum e nem outro, inclusive, mas é sinuosidade. Louvai a Deus com sinuosidade. Então a flauta é o instrumento mais sinuoso, mais volátil, que você escuta de maneira bem suave, assim como se estivesse, balançando. Então louva a Deus com a sinuosidade. E aí, a sinuosidade é movimento sinuoso. O movimento sinuoso pode ser dança, e pode ser um som também sinuoso. Deu para entender agora? E então, louvar a Deus com adufes e danças, é certo? Sim, sem problema. Louvar a Deus com adufes e flauta, é certo? Sim, sem problema. Porque a palavra original é mahol, dá para um e dá para o outro. Então eu posso louvar a Deus com dança? Claro. Com o que você não pode louvar a Deus? Você sabe com o quê? Você pode louvar a Deus com qualquer coisa. Sim, a Bíblia fala que até na ira, Deus é glorificado. Pronto. Até quando você se ira, Deus tira a sua glória da sua ira. Deus é glorificado, Deus é adorado na sua ira. Estão entendendo agora? O Salmo 48 fala que com a sua espada, o justo arranca o louvor do Senhor. Eu falei para você da guerra justa. Da guerra justa. A guerra justa é uma maneira de glorificar a Deus. Quando eu vou contra a injustiça de um país, quando eu pego a espada para fazer com que um país entre na justiça e não faça injustiça com o seu povo, eu estou louvando a Deus. Eu estou exaltando a Deus. Louvai a Deus com adufes e danças. Eu brinco sempre que Deus usa de tudo para a glória do seu nome. Eu já lhes contei, parece. Eu tinha na minha igreja em Teoflotone um senhor que eu evangelizava, chamava-se Edinho, uma pessoa muito queridíssima. E a mulher dele era uma crente muito fiel.
O Edinho, ele trabalhava na Scania Vabs, lá em Teófilo Otoni, cujo diretor era da Igreja Batista, um diácono da Igreja Batista, um homem de Deus também, muito crente. Mas o Edinho não era muito fácil, não. Eu sabia, a mulher dele contava para mim todas as lutas e problemas. E ele era muito questionador e cheio de problema. E ele, quando começava ele enchia demais as pessoas. E eu estava evangelizando ele, estava falando de Cristo para ele, convidando para vir à igreja. Ele estava quase vindo, quando recebendo notícia que ele tinha tomado um tiro. Eu fiquei tão chateado. Nossa, tomou um tiro. Aí disse, quem deu o tiro foi um crente batista. Eu disse, ai meu Deus, não fala uma coisa dela, é o patrão dele, que é a igreja batista, deu um tiro nele. Eu disse, meu Deus, que coisa, agora como é que eu vou evangelizar o homem? Imagina, né, Rendo? Agora um crente batista atira no cara, eu prego o evangelho e o crente dá tiro. Aí não vai dar, o cara não vai converter nunca, você acha que vai? Eu fui no hospital visitar o Edinho. Quando eu entrei, disse, pastor, não faz extremoção não, por favor. Eu disse, não vim fazer extremoção não. Eu vim falar de Cristo para você. Ai, pastor, você não veio fazer extremo? Não, você vai sobreviver. Tinha tomado tiro no pé. Acho que o crente batista errou, ou sei lá, né? Porque não está acostumado a dar tiro, atirou no pé do cara, né? Então, bom, aí eu orei com ele e tal. Você acredita que ele saiu do hospital, domingo ele estava na igreja? Eu disse, que tiro, abençoado. Vou recomendar a todos os crentes tem uma arma, tem um tiro. Você não vai na igreja, não? Irmãos, Deus tira a sua glória de qualquer coisa. Então, dançar, eu vejo, é claro, muito poucas vezes, eu não tenho condição de ver, sou também um pecador também, né? Mas quando eu vejo um balé, e vejo assim a arte, e vejo assim o movimento, gente, aqueles bailarinos, que não existe não, né? Aquele parece que pesa menos que uma pena, não pesa? Eles rodopeiam em cima como chama, o dedo polegar do pé, né? Meu Deus, não é glória de Deus, é glória, a capacidade de controlar o corpo. Aquilo ali é Deus manifestando, apesar de não ser para Deus. Concorda? Não ser para Deus, entretanto manifesta a glória. Sim, todas as poesias que fazia, né, os poetas brasileiros, né, mesmo aqueles que não conheciam o Senhor Deus, mas a arte que eles tinham, a capacidade de brincar com as palavras. O que é isso, Luiz? Dom de Deus. Roberto Carlos, com a sua capacidade daquela época, hoje ninguém aguenta mais ouvir Roberto Carlos, né? Mas quando na nossa época, que horrível, mas quando a nossa Roberto Carlos cantava, né? Nossa, mas o que é aquilo? Aquilo manifestava, Arthur, a glória de Deus? Manifestava. A capacidade dele de interpretar o sentimento das pessoas é um dom que Deus dá. Era para Deus? Não. Entendeu agora? Um médico que opera você que não é crente, mas é exímio, trabalha muito bem. Aquele é de Deus ou não é? É. Mas ele está fazendo para Deus? Não. Deu para entender, irmãos queridos? Então a gente louva a Deus com tudo. E aí eu diria, você, pastor, acredita que quando dança louva a Deus? É claro que eu acredito. Agora, se você perguntar no templo, aí a conversa vai ser outra. Porque quando a gente começa a analisar o culto de Israel, a gente vê que não tem lugar mesmo. Se você ver lá o livro de Crônicas, os deveres dos sacerdotes, tem todo tipo de dever, para carregar o templo, para montar o templo, para desmontar, para poder colocar, para ler o texto da Escritura, os levitas, para não sei o quê, tudo. Tem sacerdote para cantar, tem sacerdote porque do coral, mas não tem um sacerdote para dançar. Não tem. Não tem um grupo de sacerdotisa que dançava no culto. Exatamente porque o mahol, porque a harpa era uma de 3 cordas, que era para esses lugares horríveis. Essa harpa não tocava no templo de jeito nenhum, ou não tocava na hora da cerimônia de sacrifício de jeito nenhum. A única harpa que era aceita diante de Deus era a harpa de 10 cordas. Salmo 33, louvai-o com o saltério de 10 cordas, é especificado, não com 3. Com 3 era tipo pandeiro, o pandeiro muito usado em rendezvous também. Mas louvar a Deus com a sabecá, a harpa de 3 cordas, não. O povo não aceitava aquele instrumento para a adoração do Senhor. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu estava ainda estudando, e eu fui na Bahia, e achei tão engraçado que estudando lá na Bahia,
eu reparei que havia uma confusão muito grande no Centro Espírita da Bahia, porque os pais de santo estavam guerreando contra os jovens do Centro Espírita, porque os jovens do Centro Espírita queriam colocar a guitarra na adoração dos Exus e dos orixás. E os orixás e os Exus não aceitavam a guitarra para eles adorarem. Estava uma confusão lá na Bahia, no Centro Espírita da Bahia, porque os candomblecistas queriam, os novos queriam colocar a guitarra, e os velhos de maneira nenhuma, tem que ser de fato só, mesmo aqueles que tem lá, né, como o cabula, que era um instrumento também, um ritmo também, né, e assim outros lá, porque a gente vê muito na adoração daqueles orixás. Bom, o fato está aqui, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Então você observa que há aqui uma cadência, há uma orquestra louvando a Deus. Eu louvo a Deus com o meu talento, eu louvo a Deus com a minha vida, a minha adoração é a minha vida. Na liturgia da vida, somos-se todos os sentimentos. Perguntam-me se é possível adorar a Deus dançando. Eu repito, sim, é possível, pois a Bíblia diz que Deus, até nós nos irando, Ele tira de nós a sua glória. Quando Pilatos entregou a Cristo, ele realizava pessoalmente um ato que condenou ele ao inferno. Entretanto, como homem de autoridade, ele fez a promoção da glória de Deus, mesmo sendo um homem que não conhecia a Deus. Você adora a Deus voluntariamente, e você adora a Deus involuntariamente. Você adora a Deus quando faz a vontade dEle, e você adora a Deus quando você resiste à vontade dEle, porque quando você adora fazendo a vontade, Ele é glorificado no amor, mas quando você adora a Deus fazendo o que Ele não quer, você recebe a sua ira e a sua justiça sobre você, e a glória dEle vai sair de qualquer maneira. A vida é a grande liturgia do universo de adoração a Deus. Não confundamos o culto no mundo natural, que expressa inconsciente a glória de Deus, com o culto lógico, suprassensual, espiritual. É o que diz Romanos: apresentai-vos a Deus como culto racional, um culto que de fato a razão tem uma preeminência, ou pelo menos uma coisa suprassensual. A criação como adorador e os adoradores verdadeiros. Diz assim: louvai a Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. Pronto. Então aqui não tem quem não adore a Deus. Todos estamos adorando a Deus. Conscientes ou inconscientes, voluntariamente ou involuntariamente. Mas o modo maravilhoso de adorar a Deus é em espírito e em verdade. E é esse que Deus procura para os seus adoradores. Aqueles que redimidos falam: Senhor, o Senhor me resgatou para te glorificar. Qual é o fim principal do homem? Glorificar e exaltar a Deus. Que Ele abençoe a gente e que Ele ajude a gente a ter gozo e alegria na sua adoração, a ter prazer em glorificar e exaltar o seu nome maravilhoso, a vir aqui na igreja não obrigado, não porque para cumprir não, mas vim aqui porque tem prazer de glorificar, prazer de exaltar, prazer de bendizer, alegria na presença do Senhor. Vamos cantar o hino de despedida do